Seja bem-vindo a mais um Huracan Podcast, o melhor podcast do mercado imobiliário de Cascavel. E hoje eu trouxe uma pessoa que eu estava até apreensivo em conversar com ela, porque ela é uma das responsáveis do Huracan. Você acredita nisso? Daqui a pouco você vai descobrir um pouquinho mais dessa história. Mas eu trouxe aqui para falar conosco a Gabriela Falsi. Ela é coordenadora de vendas da Dalo aqui, principalmente aqui na região de Cascavel, mas ela não vende somente produtos em Cascavel. E nós vamos conhecer um pouquinho mais da história dela. E aí, dona Gabriela, como você está? Oi, oi! Muito obrigada, primeiramente, pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui, falar um pouquinho, né? Tanto da Gabi quanto da Huracan também, né, Marlo? A gente já se conhece aí de outras datas, né? E falar um pouquinho sobre a Dalo também e o mercado imobiliário que somos apaixonados, né? É verdade, é verdade. Eu conheci, para você poder entender um pouquinho mais da história, conhecemos foi no meu começo da minha jornada, quando eu saí de imobiliária. Eu estava na transição, né, de estar na imobiliária e fui começar como autônomo. E aí eu cheguei na antiga construtora que ela trabalhava aqui em Cascavel, com a mochilinha nas costas, suado, porque naquela época eu não tinha carro ainda, né? E a Gabi, encontrei a Gabi lá, ela olhou para mim e pensou, meu Deus, quem, né, vai pedir vaga de emprego, alguma coisa? Não, era apenas um corretor tentando aprender mais um pouquinho do produto, mas foi aí que nós conhecemos. Agora, quem é a Gabriela, ou a Gabi, como eu sempre chamei, né? Quem é você? Quantos anos você tem? Da onde você veio? Fala um pouquinho da tua família aí, para o pessoal entender um pouquinho mais. Bom, a minha família é de Guaíra, então eu sou aqui da região, né, do oeste do Paraná, mas vim a Cascavel para estudar, fazer terceirão, cursinho, e assim me formei depois em engenharia civil, então eu sou engenheira por formação. E aí até que eu entrei no Sebrae, trabalhei ali no Sebrae por alguns anos, e uma das empresas que eu trabalhei junto nesse período, que eu estava à frente de um projeto de inovação, e eu trabalhava esse projeto em toda a região oeste do Paraná com 46 empresas. E uma delas era uma construtora aqui de Cascavel, que depois que finalizou esse meu período com o Sebrae, eu acabei ficando ali como funcionária, entrei junto com eles para trabalhar no departamento de qualidade, no departamento de pós-vendas também, até que num determinado momento tive a migração para a área comercial, onde eu cheguei até a diretoria, e aí eu trabalhei com o quê? Com os imóveis, principalmente, lá na verdade a gente tinha 3 linhas, né? A linha do primeiro imóvel, a linha ali do segundo imóvel, imóveis aí de 500 a 800 mil reais, e também imóveis com um ticket um pouco maior do que esse, qual a gente acabou se conhecendo, se esbarrando aí, o Marlo na época como corretor autônomo, mas teve aí um resultado muito expressivo. Era, né, o meu melhor corretor de imóveis, o que mais performava. Inclusive, tivemos troféus, né? Te premiamos aí algumas vezes, com uma história de muita superação, né, Marlon? Além disso, eu sou mãe da Helena e do Arthur, o Arthurzinho com 4 anos, a Helena com 6 hoje, sou casada com o Paulo, meu marido. E estamos aí, né, na dinâmica da vida entre a maternidade, entre a família, que para mim é um dos meus maiores tesouros aqui na Terra, se não o meu maior tesouro aqui da Terra, né? Aquele que Deus me confiou, né? Cuidar, zelar. E também apaixonada pelo mercado imobiliário. Cascavel, eu digo que nós somos privilegiados, porque nós estamos uma região muito pujante, né? Uma região hoje que a transformação arquitetônica que a nossa cidade está passando, muitas aqui ao nosso redor já passou. Então, quão privilegiados somos de estarmos vivendo este momento agora, aqui em Cascavel. Uma maravilha. Cascavel realmente é uma cidade muito próspera, e eu falo isso porque eu vim de fora. Então, quando eu cheguei aqui, vim do Rio de Janeiro, como vocês já sabem, cheguei aqui e fiquei encantado com a cidade. E eu percebi rápido esse crescimento, né? Mas você falou um pouquinho aí de como é que nós nos conhecemos, né? Que realmente a gente conseguiu fazer muitas vendas lá na outra empresa. Mas o que eu queria te perguntar, Gabi, primeiro, você falou, né? Comecei no. Gente, ela falou muito bonitinho, né? Comecei no Sebrae, foi assim, foi assim, foi assim. Parece que foi fácil, né? Então, o que eu quero que você explique pra galera aqui? Como que foi? Porque ela ainda tem uma vida fitness, tá, gente? Então, como é que foi conciliar a vida fitness, essa correria maluca? Porque uma coisa é você estar como na engenharia, outra coisa é você passar pro comercial. E nós fazemos muito atendimento, fizemos atendimento até em Copa do Mundo, né, Gabi? Sim. Saiu do Jogo do Brasil, atendeu o cliente e Nossa, é voltou pro Jogo do verdade. Brasil. Então, como que foi conciliar
todas essas coisas, né? E eu queria entender também, como que, assim, muitas mulheres hoje, enfim, têm esse desafio cotidiano, né. Você falou, né, é casada, mãe de 2 filhos, pequenos, numa fase que ainda demanda muito da sua presença ali, a academia e departamento comercial. Como é que foi fazer isso? Me explica, conta qual foi a mágica que você fez aí. Eu acho que um dos grandes ainda, eu falo que a cereja do bolo ainda é ser mulher nesse mercado, né. Hoje nós ainda temos, como a grande maioria, principalmente quando a gente fala de imóveis e de negociações de maior valor, e hoje imóvel é uma, né, a gente fala que está na cadeia hoje das maiores transações que ocorrem, e você ainda ser do sexo feminino no mercado que na sua grande maioria hoje já mudou um pouco, né? Nós já temos bastante figuras de outras gerentes, pessoas que estão à frente de cargos, tanto de construtora quanto muitas corretoras também hoje, que têm uma relevância muito grande no mercado. Mas a gente sabe que a gente vem aí tentando derrubar alguns paradigmas e algumas barreiras também, né, pelo sexo feminino mesmo, porque geralmente essas transações aí de maior valores, elas são conduzidas pelo sexo masculino, né, o homem gosta muitas vezes de fazer negócio com o homem, e eu sentia muito isso na mesa, essa dificuldade muitas vezes de ser uma menina, né, que estava ali à frente, que estava ali explicando um produto, liderando um departamento, dentro de uma diretoria, e que muitas vezes conversava com gente que tinha idade para ser meu avô. Tinha toda uma trajetória. Então, para você conseguir, né, mostrar que você tem conhecimento de causa sobre aquilo, muito eu digo, Marlo, que é sobre a tua postura, né? Eu falo que você precisa existir muita coerência sobre aquilo que você tem de imagem, mas também aquilo que você vive. De nada adianta nas redes você ter uma imagem, você construir algo, sendo que na sua vivência, no seu dia a dia, quando você encontra as pessoas, quando você tá ali no tete a tete, você desconstrói isso em poucos minutos, né? Às vezes a gente fala, poxa, mas aquela pessoa me aparentava ser algo, mas quando eu fui conversar com ela, eu vi que não era nada daquilo. Por quê? Porque é muita aparência. E a gente vive hoje numa era de aparência, né? Muitas vezes a gente fica inseguro sobre o que a gente vai encontrar, porque é uma discrepância gigantesca do que a pessoa aparenta ser para o que ela realmente é. E sobre dar conta de tudo isso, eu digo que é muito sobre você fazer o que tem que ser feito. Obviamente que existe uma organização em cima disso, mas a questão da vida fitness, né, que eu nunca parei, e é até engraçado porque eu parei de postar e de compartilhar. E a minha antiga personal esses dias ela me mandou assim: "Olha, eu postei uma fotinha, né, e daí ela mandou pra mim: "Ah, voltou a vida fitness?" Eu falei: "Não, eu não parei. Eu só não postava mais", né. Então é engraçado como as pessoas elas acompanham isso e depois elas acham que porque tu não tá postando, tu não tá fazendo. Mas pra mim exercício físico é como comer, é como tomar banho. Então não é algo que eu tenho a opção, fazer ou não fazer, eu preciso depositar pra minha aposentadoria, pra minha velhice, né. Então isso é um dos motivos que eu digo que quando você incorpora isso, independente do horário, de como você vai fazer, você tem que dar jeito. Eu já cheguei a treinar às 5:30 da manhã, assim como hoje na minha rotina se encaixa mais de noite por conta da rotina das crianças mesmo. Em casa, em questão familiar, eu sempre falo que eu tento lidar com todas as áreas da minha vida como contratos. Então existem os períodos de lançamento, que a gente bem sabe que é uma loucura, né, do primeiro atendimento até você fechar a construtora, chegou a ter dia da gente negociar 80 imóveis 80 vendas, de apresentação e fechamento. Gabi. Oh, A correria, né, a correria, a gente gosta, né, a gente é dinâmico. Então, o que que acontecia na minha família? Um contrato. Nesse período a mãe, nesse período a esposa, né, nesse período a mulher, ela vai ter que se ausentar um pouco de algumas outras tarefas que eu compenso depois, quando a gente tiver regularizar toda essa dinâmica familiar e de tempo e de tudo mais. Então, assim, como tudo na vida, teve um treinamento que eu fiz uma vez, e que não existe aquilo de você viver em equilíbrio.
O equilíbrio, ele não existe. Não tem como você equilibrar 100% como que você tá na tua espiritualidade, como que você tá na tua vida profissional, na tua vida pessoal, na tua vida com você mesmo. Então, você tem que entender que são fases da vida. Tem fases que naquele mês você sabe que tua energia vai ser trabalho. Então você precisa alinhar isso que vai ser trabalho, porque a partir do momento que você deixa as coisas às claras, eu falo que quando tá tudo certo, tá tudo compactuado. Olha, esse mês eu sou a Gabriela Trabalho, porque eu tenho esse e esse desafio para cumprir. Aí no próximo mês, eu sou a Gabriela mais família, eu vou ter mais tempo, eu vou conseguir retribuir para minha família de uma outra maneira. Seja, por exemplo, eu me capitalizei no mês que eu mais trabalhei, então nesse mês eu vou tirar um período de férias, eu vou fazer uma boa viagem, eu vou viver uma experiência nova com os meus filhos, em família, para que a gente busque o equilíbrio pensando na vida e não pensando dentro da semana ou dentro do isso torna a vida mais leve, eu digo, né. O combinado, ele não é caro. Então quando você tá, dentro daquilo muito alinhado, esse alinhamento familiar, eu acho que vale muito. E eu faço isso com os meus filhos mesmo. Mesmo sendo pequenininhos, eu dizia: "Olha, a mamãe tá assim, 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 e essa semana a mãe vai ficar pouco em casa. Mas na próxima semana a gente pode passear, a gente pode fazer um piquenique, a gente pode ir para um hotel, a gente pode". Então, eles entendiam, muitas vezes com calendário. "Ó, esses dias, então a gente vai marcando junto até que chegue o dia a gente possa cumprir um pouco mais". E todo mundo tem sonhos, né, Marlo? Então eu sou muito motivada a realizar eles. É claro que a gente precisa apreciar o dia a dia e não viver só esperando o dia que eu conquistar, o dia que acontecer, mas o sonho, ele é um motivador, né, para que a gente saia da nossa zona de conforto e busque mais do que aquilo que a gente tem. Então tudo tem que ter um propósito. Por que o propósito de trabalhar tanto? É o propósito de estar me dedicando tanto a isso hoje? Quero alcançar aquilo, quero ter isso, né, porque eu quero estar em tal lugar. Então isso, quando tá muito certo e eu falo visível e claro pra você, não tem dor, né, não tem dor. Você se eu falo, a motivação, por isso que a motivação não é algo externo, né, não tem como eu te motivar. A única pessoa que pode se motivar é você mesmo. Então o que hoje que faz a tua vida valer? Aonde você quer estar? O que que te motiva a viver? Acordar todo dia, ir pra academia? Qual que é o teu motivador? O que que você quer? Eu tenho, pessoas que falam: eu quero quando eu chegar na minha velhice poder me cuidar sozinho". Assim como tem gente que o que motiva é ter o melhor shape, né, o que motiva é ir pra uma competição e ganhar lá um troféu. Então cada um tem um objetivo e uma motivação. E basta você conseguir entender qual que é a sua. Eu acho que esse é o grande X da questão, assim. Muitas vezes eu converso com algumas pessoas e eu pergunto: "Mas onde você quer estar?", né, "Mas qual que é o teu objetivo, assim, o que que te brilha o olho?". "Ah, eu nunca pensei nisso". Ah, aí assim, quando você não sabe aonde você quer chegar, qualquer lugar serve, qualquer rota serve. Então isso impacta muito naquilo de cada momento você tá num canto. Por quê? Porque nunca vai te satisfazer, você não sabe qual é o caminho que tu quer chegar, na primeira dificuldade você muda a rota. E teve uma vez que a gente conversou muito sobre isso, que é sobre a resiliência e a persistência, né. Isso pra mim tá dentro das minhas qualidades hoje. Eu nunca desisti fácil, e esse é um dos grandes porquês de onde eu estou hoje, né. E de toda a minha trajetória. Porque você mesmo sabe e acompanhou muito comigo que as tribulações elas vêm, as dificuldades elas chegam, né, em tudo, em todas as áreas. Na academia, quando você sobe peso, não é gostoso, dói, né. Dói, fica dolorido, machuca. Então pra que fazer aquilo com você mesmo, né. Mas se você persiste e você continua resistente àquilo, você vê o ganho depois. Então hoje eu digo que uma das minhas maiores qualidades, e que eu falo que a vida, muitas vezes, ela nos apresenta e a gente precisa ter, é resistir. Resistir porque tudo passa, né, é bíblico. Depois da tempestade vem a calmaria. Então, muitas vezes, no turbilhão do momento, a gente pensa em: "Ah, não, eu não quero mais, eu não aguento mais, eu vou sair daqui, eu vou para outro lugar, qualquer lugar por aí que eu me apresentar vão me aceitar". Mas não é isso, porque a gente evolui quando a gente passa. O ser humano, ele cresce na dor e no sofrimento. Então, quando tá doendo e tá sofrido, nós estamos nos desenvolvendo. E para que a gente renasça ainda melhor.
Então, todo momento que você tiver e aquilo tiver assim, ó, que você fala, gente, não sei mais o que fazer, que é onde você consegue, eu falo, você expande a tua mente. Você consegue sair da tua zona de conforto. Você tem que encontrar uma saída que você nem imaginava que existia. Se você não tivesse passado por aquilo, você não teria evoluído. Então, para mim, essa é uma das grandes questões da Gabriela e da dificuldade de tudo que passou. Hoje fica o aprendizado, né? É engraçado, eu estava até falando com uma pessoa essa semana, que quando alguém morre, por exemplo, a gente só lembra da parte boa, das coisas boas que a pessoa fez, né? E isso é até comprovado, assim, quando a gente às vezes sai de um lugar, depois de um tempo a gente fica saudoso. E a gente só lembra das coisas boas, assim, as coisas ruins, as nossas memórias, elas vão esquecendo. E, e hoje, quando a gente olha, às vezes, para a trajetória, a gente nem lembra o quão custoso que foi. Mas é por conta do tamanho que a gente evoluiu e se desenvolveu, né? Mas eu falo que eu fico muito realizada, assim, comigo mesma de ter permanecido, mesmo que muitas vezes os fatores externos me diziam o contrário, né? Era até família mesmo, muitas vezes de casa, de mãe, de vó, de viu, mas são duas crianças pequenas. Pra quê? Né? Você, graças a Deus, tem uma boa estrutura, não precisa de tanto, se destine mais tempo. Só que aí é muito de ver o que te motiva a continuar a ter vida, né? E E o que eu. que te motiva? O rosto é de menina, mas a casca é grossíssima, porque já choramos muito dentro das salinhas de comercial, né? Em alguns momentos atrás, que chega pra todo mundo os problemas, mas hoje eu ouvi um negócio muito interessante do Thiago Brunet. Eu sei que você também acompanha algumas coisas dele. Ele falou assim: as pessoas têm vários problemas. Até a hora que ela fica doente, o único problema dela é a doença. Ou seja, às vezes a gente está olhando para coisas e esquecendo de agradecer, porque muitas vezes estamos saudáveis, estamos com todo mundo em casa. Eu que já passei pelo problema com a minha esposa do Covid, né? Você que passou com familiares, alguns que resistiram, alguns que não resistiram. Então a gente traz muito esse aprendizado de vida que a gente tem que olhar para a saúde também, né? Você falou aí dos teus treinos de 5h30 da manhã. Eu costumava brincar, né? O horário do psicopata, né? Que 5h30 da manhã, agachando, né? Não é tão fácil. Mas, mas a gente realmente tem que ter algo que te motiva, né? Então, eu E queria saber de você, o que que hoje te motiva? Porque hoje você tá numa das melhores construtoras do país, né? É algo que eu sei que você lá atrás sonhava. E eu quero saber agora qual que é o seu novo sonho, Gabi. Conta pra gente, agora que você tá Acho que lá, né? eu falo que o que me motiva é o desafio, né? Quando eu tive a oportunidade de ingressar nesse novo time e hoje pertencer a Dalo, o que mais me motivou foi o desafio de conhecer um novo mercado. Tanto o mercado do altíssimo padrão, que eu ainda não havia atendido, né? Ainda não tinha tido contato na minha trajetória, e principalmente o mercado do litoral também. Então, hoje a gente sabe que, nível Brasil, o litoral de Santa Catarina é um dos mercados, um dos maiores mercados hoje, principalmente pela valorização, pela dinâmica, por tudo que ocorre lá. E, né, por ser da área e tudo mais, já sabia de tudo isso, mas ainda não tinha tido a oportunidade de conhecer e entender como que funcionava e operava esse mercado. Então, quando a gente pensa em ramo imobiliário, uma das maiores transações nível Brasil que ocorrem estão lá. Então, hoje é um dos grandes desafios aí que me motivam ter essa liberdade, né, de você poder vender tanto de Cascavel, poder apresentar produtos daqui, poder se conectar com as pessoas daqui, corretores e clientes, quanto de lá. Isso é algo que, enfim, falo que você tem que se moldar a cada realidade, né? Às vezes você está explicando da valorização do country, do Neva, de Cascavel e da transformação que a cidade está passando. E aí, daqui a pouco, o teu próximo atendimento, você tem que desconstruir para você construir litoral. Então, sobre o que está ocorrendo lá, por que de muitas vezes levar os seus investimentos para aquele mercado lá. Então, isso é dinâmico, muito parecido com o meu perfil, né? Eu sou muito dinâmica nisso. Então, hoje eu falo que o que me motiva é isso, é a liberdade de poder fazer acontecer e o desafio do novo, né? Da nova pessoa que você vai conectar, da nova imobiliária, da nova região. Hoje eu atuo em toda a região. Então, a gente tem muitos atendimentos dentro do Paraguai, da Argentina, na região como um todo aqui também, né? A gente não fica apenas em Cascavel, pelo contrário.
Hoje a gente atende aí raio gigantesco. Tá rodando um bocado, hein, Gabi? Tô rodando. Tá rodando. Mas como é que você, bom, você que era, né, até pouco tempo atrás gerente de uma construtora aqui de Cascavel, né, teve esse, nós, né, juntos tivemos bastante resultado lá, eu como corretor, você como diretora comercial, mas como que você chegou na Dalo? Como é que o Luciano Dalo te achou? Como é que foi isso? Como é que rolou esse namoro? Como é que isso aconteceu? Porque, como você acabou de falar, na época a Dalo estava recém-chegada com o escritório em Cascavel, né? Tinha pouco tempo, não veio nem um ano que eu acho que a escritório Acho. estava aqui. Mas como é que isso aconteceu? Como é que você simplesmente saiu de um lugar? O que que ele viu? Como é que foi mais ou menos esse processo? Conta pra gente. Olha, Marlon, eles que me procuraram, né? Então, pelo que eles me contaram, eles já vinham acompanhando o meu trabalho há um tempo pelas redes sociais. Naquele momento, eu era mais ativa nas redes, né? Fazia bastante conteúdo, principalmente para corretor, era mais envolvida com essa parte da mídia ali, das minhas redes. E eles também, né, aquilo de perguntar, iam para dentro das imobiliárias, ia conversando com um, conversando com o outro, entendendo de como que era a Gabriela sem ser a Gabriela das redes, mas aquilo que a gente estava falando, né, sobre o que aparenta ser para o que é, se realmente é casa, até que num determinado momento o Neto, que hoje trabalha na linha de frente comigo do comercial aqui de Cascavel, me mandou uma mensagem e falou que queria marcar uma reunião. E aí eu acabei indo lá no escritório, quando eu cheguei para a reunião era uma entrevista, né? Na verdade, queriam entender se eu estava aberta, se eu gostaria de ouvir alguma proposta, como é que estava a minha vida hoje, né? Onde eu estava, tudo mais, entender um pouquinho mais disso. E ali começou. Não foi um processo rápido, né? Então, depois dessa primeira reunião, eu tive outras reuniões, outras entrevistas, até que conversei bastante com o Luciano, tudo, até que, enfim, não foi uma mudança fácil, né? Até porque eu estava muito bem aonde eu estava, né? A questão de tudo, do relacionamento lá, enfim, da empresa, de tudo que eu liderava, eu estava muito bem. Então, mas foi muito mais pelo novo desafio, principalmente por conta dessa nova região, para eu agregar isso também, me desenvolver profissionalmente, eu tive que eu tive que renascer das cinzas do novo. Tem corretora que pergunta e fala: "Gabi, foi um processo fácil?" Não, nem um pouco. Pouco. Você vendia, para que o público possa entender, é mais ou menos assim, ó, ela vendia para um público que ganhava, tinha uma renda ali média de 5 a 10 mil reais. A maioria deles era 5 mil reais, vamos dizer assim, né? Era um público que comprava produtos de entrada. E aí, de repente, ela migra para um padrão, para um produto e um padrão 10 vezes maior, praticamente. Então, assim, a gente até brinca, né? Quando ela faz uma venda de um produto de lá, eu falo, corresponde a 7 apartamentinhos, não sei aonde. Ela, a gente fica rindo. Porque é mais ou menos isso, de 7 a 10 apartamentos. É uma diferença de preço, mas não é preço. A diferença de tipo de cliente, de perfil de cliente, inclusive os jargões que a gente utilizava antigamente com o público mais de entrada não são os mesmos, tom de voz não é o mesmo, roupa não é a mesma, maneira de falar. Parece que a gente tem que criar uma nova Gabi, um novo Marlon para atender, né? Mas é realmente buscar essa melhoria, né? Então, essa parece que é uma mudança boba de produto, mas não é produto, é tudo que mudou, né? E eu me lembro até de falar com o Luciano Dalo na época, porque eu estava extremamente desconfortável, principalmente pela dinâmica, né? Eu estava acostumada a vender todos os dias. Então chega num produto que não se vende todo dia. A construção da venda, do relacionamento, de tudo é muito diferente. A empresa também, ela vem com um nível de processos e de padrões que é muito diferente do que a gente estava habituado, né? A gente estava habituado à aprovação de crédito, a mandar para banco, a pegar documentação, a falar com as correspondentes, e que na Dala é um perfil totalmente diferente, né? Então, às vezes me perguntam assim: "Nossa, e foi natural?" Não foi natural. Mas também é comprovado, né, que a gente vive o desconforto por até 3 meses, para que depois aquilo se torne o novo confortável. O ser humano, ele é adaptável. Só que, de novo, você tem que persistir e resistir àquilo, porque toda mudança vai doer.
Todo desconforto. Hoje, quando a gente está confortável, por que que a gente fala tanto de sair da zona de conforto? Porque a zona de conforto, ela é gostosa, ela é prazerosa. Tudo que você faz para sair da tua zona de conforto, para te gerar um movimento diferente, você tem que dispor de uma energia muito maior. Tanto se você está consumindo um conteúdo novo, teu cérebro tem que trabalhar diferente. Se você está mudando a tua alimentação, o teu corpo vai ter que se adaptar com aquele novo alimento. Então, muitas vezes ele poupa energia, você se sente sonolento, você se sente cansado, você se sente menos produtivo. Se você tem uma mudança de treino, tudo dói. Então, gera-se o desconforto e no trabalho é exatamente igual. Então, eu me lembro de, às vezes, não me sentir nem, assim, pertencente ao ambiente, né? E eu falava, gente, às vezes eu olhava e falava, não sei nem sentar nisso aqui. Eu não sei nem como ficar. Eu me sinto tão assim que eu não consigo nem. Como que, né? Até que isso começou a se tornar comum, até que isso já se normalizou um pouco mais. Mas foi um processo. Eu acabo me adaptando mais rápido do que a média, né? Então, até pelo nível que eu tenho de exigência comigo mesma, mas eu falo assim, não, as pessoas elas precisam saber que não é natural. E nem para quem já está habituada a estar no mercado, né? Nem para quem já talvez estava habituada a trabalhar nisso, mesmo sendo numa outra empresa, não é natural. Toda mudança ela vai realmente te gerar desconforto. Só que você precisa persistir. Eu sempre falo, não tome uma decisão precipitada se você pelo menos já não viveu um processo, né, de médio para longo. Por quê? Porque senão você não vai conseguir entender se você conseguiria mesmo ou não. Porque no início o teu corpo, a tua mente, tudo vai tentar resistir o máximo possível. Nos detalhes, né, Marlo? Até de quando você muda a rota para chegar no teu trabalho. Tenta mudar a rua que tu vem amanhã. Em vez de você vir pela rua que você vem, tenta ir para outra. Vai ver a quantidade de vezes que o teu cérebro vai te puxar para você pegar a avenida que você vem. Porque ele tá acostumado. Porque você já vai sem nem ver. Automático, né? Vai no E automático. aí, no automático, tá ferrando a vida de muita gente, né? Porque às vezes a pessoa cria pra ela um objetivo de vida que tá desalinhado com a vida que ela tem agora e ela quer continuar no automático. Só que o automático vai levar ela ou pra mesma vida que ela tem agora ou regredir, porque na verdade a maioria regride, né? É igual você falou. Não tem exercício físico sem progressão de carga, sem aumentar a dificuldade do negócio. E quando você começa a ficar muito bom ali, o treinador vai lá e fala assim: pera aí. Vamos melhorar um pouquinho aqui. Aí bota você. Aí você tá fazendo agachamento, agora é búlgaro, minha querida. Desce até o chão. O búlgaro é o terror da mulherada, né? Aí quando você tá quase ficando bom no búlgaro, agora é elevação pélvica. Bora. E é assim E às mesmo. vezes você precisa ter alguém, eu falo, próximo a você que te instigue a melhorar. Né? Eu falo que tem uma fala da Leiva, que é a diretora executiva da Dalo, que ela fez no dia da minha entrevista, que eu fui perguntar a respeito das oportunidades de crescimento dentro da empresa, vamos falar ali hierarquicamente, né? Para eu subir de cargo, para eu estar num, sei lá, talvez num novo projeto, um novo desafio. Quais são as oportunidades que a empresa ela me apresentava, né? E aí, enfim, a Dalo, como ela é uma empresa muito grande, ela está hoje em Cascavel e ela tem a sede dela lá em Itapema e a gente já mapeia também outras regiões no Brasil mesmo, né? Pensando em futuras expansões, existe muitas oportunidades. E ela me colocou assim, Gabriela, mas quem vai ditar o ritmo é você. Porque não adianta a empresa ter as oportunidades e você ainda não estar preparada para colocar lá. Porque daí eu perco uma excelente profissional que está desempenhando um papel excepcional naquilo que ela está exercendo para colocar num novo cargo, só que ela ainda não estava pronta. Então, qual que é o nosso papel como líder? Acompanhar a tua evolução e entender quando você está pronta para galgar um novo desafio. Porque caso contrário, é aquilo que muita gente fala. Eu tinha um excelente corretor e agora eu perdi promovendo a gestor, porque eu não tenho mais nem o corretor e nem o gestor. Porque a pessoa desempenhava muito bem aquilo e resolvi promover um gestor, mas não tem tato e tino nenhum para gestão. Mas acontece quase sempre. Exato. Então, isso para mim ali, eu falei, nossa, nunca eu havia pensado nisso. Porque muitas vezes a gente fica pensando na oportunidade que a empresa te dá e não de nós nos prepararmos para a oportunidade. Porque quando você estiver pronto, independente de onde você estiver, você vai ver que aquilo já vai começar a te desmotivar, porque não tem desafio novo, ainda mais quando você é muito dinâmico.
Então aqui já não tá mais para mim. Se a empresa não te assistir, você vai ver que outras oportunidades vão começar a surgir para você. Por quê? Porque você está pronto para um novo passo. E o mercado de trabalho hoje a gente necessita de pessoas e de boas pessoas. Então muitas vezes é muito mais sobre você se preparar, porque eu falo que a natureza se encarrega do restante. Em algum momento isso vai começar a acontecer. É interessante estar falando sobre preparo, sobre resistência, resiliência, né? No começo do nosso bate-papo você falou, né, que na outra empresa eu fui um dos seus melhores corretores, que eu ganhei bastante prêmio. Agora eu tenho certeza, né, que vai ter aqui clientes, né, que querem comprar com a Dalo e tem corretor também que vai assistir esse podcast. Eu quero que você diga aqui, o que que você acha que eu fazia? Por que que você acha que eu tinha tanto sucesso vendendo lá aqueles produtos, que eu estava sempre ali figurando dos campeões de venda? Qual eram as características que você via em mim e que o nosso corretor que está nos ouvindo pode tentar, de repente, tirar um proveito disso para que ele também possa acelerar? O que que você viu assim de diferente? Olha, gente, eu via muito processo, né, Marlo? Eu acho que você criou um processo para aquilo que você fazia que não tinha como não performar. Então você tinha uma boca de funil enorme e você ia afunilando ela. Então, através de vários passos, né? Começando lá, digamos que entrou como lead, do lead, como que você qualificava aquele lead, que da qualificação ia para uma possível visita, uma possível reunião, que da reunião você ia para o próximo passo, e aí você foi criando mecanismos, e muitas vezes o que eu falo que é a grande X da questão, sem onerar o seu processo. Eu vejo que hoje muita gente se preocupa com o resto. E onera muito, e a operação ela fica muito cara. Então, para eu vender Dalo, eu tenho que ter tal carro, eu tenho que ter tal relógio, eu tenho que ter tal isso, eu tenho que ter tal aquilo, porque o dia que eu tiver tudo isso, aí eu vou poder começar a vender Dalo. E aí ele vê que o vizinho dele ou o médico dele foi e comprou um Dalo. E ele não ofereceu, porque ele ainda não tinha um relógio. Entende? E aí, o que que eu vejo? Às vezes as pessoas elas esperam ter, né? Eu preciso estar naquela localização, eu preciso estar aqui, eu preciso ter tantos corretores para eu conseguir. Eu preciso ter um assessor pessoal. E não. E ali você e a Renata, dentro do que você tinha de possibilidade daquele momento, e por um período foi sem carro, né? Por um período foi realmente só você e ela ainda estava naquela fase de se recuperar das sequelas que vieram proveniente do Covid, e ela tinha as limitações dela, né? E você criou um processo até de como ela respondia a cada cliente. Então, se o cliente mandava oi, qual que era a próxima? Gabi, aqui, você me mostrava, agora ela manda esse texto, que se o cliente responde isso ou isso, ela manda esse texto, e daqui a aqui converte numa visita. E quem ficava o dia todo no empreendimento fazendo as visitas era você. Então, que almoçava lá, que passava a tarde, o dia todo lá, liberava um cliente e vinha o próximo, liberava um cliente e vinha o próximo. E depois dessas visitas ia para aprovação, documentação, e é onde a gente rodava contrato. Tivemos ali período de férias, enquanto muitos, né, estavam aproveitando, enfim, e lazer, e vocês estavam ali batalhando, e a gente performou muito nas férias. Eu olhei Porque para ela e falei assim: minha filha, tá acabando as unidades, então que acabe conosco vendendo e não eles. Então eu E é só um- parei quando acabou. E as férias é um período que, principalmente aquele público, né, aquele perfil de pessoas também estão de férias coletivas. Sim. Então é quando eles tinham tempo de olhar. E aí é onde a gente não parou, não fechou e a gente teve aí bastante performance, né? A gente conseguiu ter uma expressividade grande de vendas aí. Mas eu acredito que principalmente isso. Acho que você conseguiu alinhar o teu processo sem onerar ele e se manter nele. Né? Porque, enfim, teve uma vez que você tinha até passado um número para mim, da quantidade de visitas para a quantidade de vendas. E era muita visita. E se a gente olhasse para atendimento, é muito atendimento. Então é sobre trabalho, né? Época de 150 leads para uma venda. E você tem que ter resiliência, porque tem épocas que é isso aí mesmo. E tem que falar com 150 pessoas para achar ali quem é o um que tá pronto para comprar. Não é fácil, mas assim, é simples, né? A receita não é complexa, a receita é simples. Eu sempre digo, é sobre trabalho. Independente de qual é o ticket que você vai vender, a pessoa que tu vai atender. Porque também não é fácil você encontrar uma pessoa que está no momento para comprar um empreendimento de maior valor. Né? O relacionamento que você tem que manter, a construção de uma venda de maior valor, geralmente tende-se a ser também mais longa.
A jornada de compra de uma pessoa de um imóvel de maior valor, que não é o primeiro imóvel dela, não é a casa da casa própria, o sonho da casa própria. Então, a jornada de compra ela é um pouco mais esticada. É diferente de quem tá sonhando com a casa própria, aparece aquilo, é o que eu consigo, a parcela se encaixou, vamos, não tenho muito o que olhar e o que escolher. Mas é sobre trabalho. Independente do que você for fazer. Falo que é dedicação, é você persistir naquilo, não é só no dia que você acorda feliz, pelo contrário, eu falo que você se molda naquele dia que você não queria de jeito nenhum. E aí você permanece no processo, e é onde você realmente é aquilo que eu estava comentando antes, né? Evolui. Você, um certo momento, assim, a gente para e a gente olha e fala: nossa, hoje para mim o que era tão custoso, hoje não é tão mais. A gente consegue ver isso muito com a própria Renata, né? A dificuldade, muitas vezes, no início, eu me lembro dela relatar na mesa da dificuldade de conversar com essas pessoas, de se fazer ser entendida, muitas vezes. E hoje, ela lida com isso. Hoje ela faz atendimento, hoje ela vai pra mídia, hoje ela se expõe. Então é o quê? É a evolução dela mesmo. Tinha vergonha de mandar mensagem, hoje ela tá virando, como ela diz, né, empresária de sucesso, virou blogueira, Virou blogueira. atende os clientes, vai lá fechar, ajuda E piscou, corretor. ela tá na Renner, gente. Piscou, tá na Renner. Ela adora um provadorzinho da Renner. Uma barata. Ela é mó barata. Mas vamos lá. Gabi, 2 perguntas em uma, porque eu acho que as duas têm muita sinergia. Para você que é cliente agora, fica de orelha em pé. Você que está cogitando comprar algum produto da Dalo. Primeiro, por que comprar um Dalo? E segundo, a Dalo, ela é é um produto para quem quer morar ou ela é somente para investidor? Fala para nós aí. Por que comprar um Dalo, né, Marla? Eu falo que é uma marca que ela é muito segura. Eu sempre digo que a Dalo ela tá em cima de 3 grandes pilares, de segurança, qualidade e rentabilidade. Segurança porque é uma empresa de 17 anos de mercado. Nestes 17 anos são 27 prédios entregues e nunca atrasou um dia na entrega de nenhuma obra, tá? Mesmo com o ano da pandemia, a Dalo entregou todos os prédios dela. E eu estava esses dias atendendo e fazendo um evento e eu falei muito isso. Que quando você compra algo num lançamento, muitas vezes você compra com uma oportunidade gigantesca. Vamos falar aqui, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos falar que você pegou numa tabela de lançamento um produto, digamos que você pagou 300 mil reais. Hoje esse produto está valendo em torno de 750 a 800 mil reais. Só que você comprou um produto que, digamos que a entrega dele era para 2023. E nós estamos em 2025 e o produto, digamos que ainda não entregou para você. No momento que você adquiriu esse produto, lá em 2023, a necessidade familiar e o que a gente tinha de necessidade de tipologia, de metragem e de produto e tecnologia disponível era uma. Então, digamos que você comprou uma suíte 2 dormitórios, você comprou algo com uma área privativa de tanto. Quando você espaça muito e você tem todo esse atraso para você receber o teu produto, você ganhou dinheiro, concorda comigo? Hoje vale 750. Só que para dizer que você ganhou, você precisa vender. Você precisa ter a liquidez disso, para você efetivar a tua lucratividade. Só que como o mercado ele é muito dinâmico e as famílias elas mudam e nosso perfil de consumo muda muito também, hoje, por exemplo, nós vemos o que de lançamento? 3 suítes. Sim. A gente não vê mais sendo colocado no mercado uma suíte mais 2 dormitórios. Claro, e quando é colocado, é uma planta pequena, por exemplo. Hoje está Tem uma dificuldade, né? tá tendo produto sendo lançado de suíte mais 2 quartos, menos de 70 metros quadrados, bem pequeno. Exato, exato. Então, você vai ter o quê? Uma dificuldade na liquidez disso. Aí você vai dizer, ah, não, mas viu, eu ganhei dinheiro mesmo que atrasou 3 anos. Só que você tem uma dificuldade depois de revender isso, de realmente efetivar aquilo. Então, essa é uma das grandes questões de quando você recebe dentro do prazo. Porque quando a gente estuda colocar um novo produto no mercado, a gente estuda qual é a demanda, a gente estuda o que o mercado também está precisando, né? Quando a gente estudava, o que está precisando aqui nessa região? E a construtora tem
uma relação com as imobiliárias e os corretores, que vocês, eu falo, que estão no chão, né, na linha de frente. Muitas vezes vocês têm essa, olha, lá em tal região tá precisando desse produto, tá precisando dessa tipologia. Hoje o que falta no mercado em Cascavel é isso aqui com essa metragem. Vocês têm muito essa informação. Só que do que adianta lançar e entregar o que estava precisando com muito atraso? Porque daí já veio outros produtos, já foi entregue, o perfil da família já mudou. E depois você tem a dificuldade de repassar esse imóvel e de você efetuar essa tua lucratividade. E para quem espera usar isso, né? Que, eu tô esperando porque eu vou casar, então eu preciso disso. Eu quero engravidar, mas eu quero estar morando no que é meu. Daí eu comprei algo na planta. E assim vai, assim por diante, também tem essa dificuldade. Que a Dalo te traz com total segurança, né? Eu sempre digo que a gente não tá dizendo que a gente não vai atrasar. A gente tá falando que a gente nunca atrasou na história em 27 entregas. E são entregas aí com uma imponência de prédios de 40 andares, né? Com, enfim, uma expressividade aí de unidades, de riqueza de detalhes também. Quem compra Dalo para casar, não vai precisar prorrogar por 2 anos para poder casar, né? Não, não vai. O segundo ponto, que é a qualidade, né? Inquestionável hoje, quem entra no padrão Dalo, fica o convite para quem também aqui não conhece o nosso escritório, estar indo até o nosso escritório. Hoje ele funciona como um showroom, porque o nosso decorado ainda não está pronto, que vai ser no Paride, que é um prédio que está sendo construído lá no Neva, com 45 andares. Mas ali você consegue ver muito sobre a decoração, sobre a arquitetura neoclássica. Hoje a Dalo, ela tem essa arquitetura que é a nossa assinatura mais clássica contemporânea. Hoje os nossos prédios, eles têm essa similaridade de arquitetura, mas cada um tem a sua particularidade, né? Tem a sua inspiração, digamos assim. O Paride foi inspirado em Paris, né? Já o Caterine foi inspirado no country. É um bairro muito verde, muito arborizado. E aquele do É Caterine lindo, né? é uma coisa maravilhosa. E vou deixar um spoiler aqui também, que nós... Opa, fala pra nós, Gabi. A gente quer ouvir isso, a gente quer ouvir o que você não deveria falar, mas é isso aí que a gente tá querendo. A Dalo vem para construir uma história, né, Marlo? Então, assim, Cascavel, pensando aqui em toda a nossa região também. E nós temos aí outras áreas e a gente vem com outros lançamentos também. Então, hoje a gente tem aí o nosso próximo lançamento vai ser no bairro Country, né? Eu ainda não tenho essa data confirmada de quando vai vir esse Mas o lançamento. Tapume já tá lá, hein? O Tapume já tá lá. Tapume já tá lá. Exerto. Mas assim, o que eu vou dizer para vocês? Que como a arquitetura e a identidade da Dalo, ela não muda, né? Então, muito do que está presente no Caterine, do que está presente no Paride, é o que vai ser construído. Uma metragem, às vezes, um pouco maior, às vezes um pouco menor, a depender do produto, até para que a gente consiga diversificar público também, né? Mas a Dalo, ela vem com outros lançamentos aí também. Nós temos em esteira para lançar tanto Cascavel quanto Litoral. Litoral a gente tem grandes oportunidades também. E quando você me pergunta do perfil, depende. Cascavel hoje, Caterine, né? A gente atendeu praticamente mais de 90% das vendas foram para consumidor final. E é um excelente produto para investimento. Excelente produto para investimento ali no country. Eu sei que é para investimento, mas o Caterine, ele, pelo menos, eu sou suspeito, né? Porque quando eu vi assim, dá uma impressão de ar de vencer na vida. Aqui agora eu mereço desfrutar disso daqui, porque o nível de cuidado no projeto mesmo, né, eu não tô nem falando da planta só do produto, mas o nível de coisas que vocês colocaram no projeto, no rooftop, mas aquela entrada é uma coisa assim que você vê de filme, né? Parece até aquele filme lá da Alice no País da Maravilha, que vai entrar naqueles castelos, bem tudo tão bonito. bem decorado. Parece novela de época, é uma coisa assim, realmente que é pro cara chegar e ter prazer. Ele não vai só chegar na residência dele, ele vai ter prazer em chegar lá, vai descer com os netos pra ficar um pouco lá embaixo, vai ter bastante espaço. Então, realmente, eu entendo a pessoa que tá comprando ali, que quer morar. O projeto ficou fantástico, aquele projeto. E a gente tem essa demanda hoje ainda em Cascavel, né? Nós somos uma cidade que ela tá principalmente o country por conta do plano diretor ter se atualizado há não muito tempo. Então, agora que o bairro está começando a verticalizar. E ali nós temos um bairro hoje de extremo luxo, com grandes mansões.
e que com o passar dos anos, essas pessoas vão começar a migrar para empreendimentos verticais. Não tem muito, vai acabar perdendo um pouco de privacidade, né? Isso é inquestionável. Então, muitos dos que adquiriram são pessoas do próprio country mesmo e que sabem que em um futuro não tão distante, aquele bairro vai começar a ser muito mais vertical do que horizontal, né? Vamos ter muito mais residências, muito menos residências ali, né? Horizontais ali, casas, né? Então, é um processo que o bairro está passando. E, e eu vejo que a escolha do terreno, a gente poder ter rotacionado a torre frente-esquina também, as nossas plantas, se você analisa a parte de circulação, a maneira com que a planta ela é dividida, ela é muito bem aproveitada. Eu sou engenheira, então eu falo que eu sei muito olhar e ter esse olhar crítico para a planta e as plantas assim dos nossos empreendimentos é inquestionável, assim. E do próximo lançamento, gente, meu Deus, ficou muito Ah, boa. mas aí olha só, você tá falando de próximo, próximo, próximo. Fala alguma coisa pra gente. Ó, vamos lá. Vocês têm 2 lançamentos agora rolando de 4 suítes, certo? Nós temos o Paris de Caterine. Aqui, tô falando de Cascavel. Lá no litoral tem um muito bom para investidor, para você que tá começando a investir, que é o Jardim Molière, que depois você vai falar um pouquinho mais sobre as condições de pagamento dele. Assim, vai dar uma pincelada, né? Para que a pessoa possa entender como é fácil você investir numa empresa boa que vai entregar para você. Você não vai precisar ficar desesperado que ela vai te entregar o produto. Ainda mais falando do litoral de Santa Catarina, hoje são mais de 300 construtoras ativas, né? Então, você precisa estar muito seguro desse investimento que tu tá fazendo. E o momento que Itapema e Meia Praia tá passando é um momento que Balneário já passou. Sim. Então, as questão das obras ali do pier, do alargamento, da marina do Canto da Praia. E aí a gente fala muito do investidor, mas aqui na nossa região, Marlon, a gente tem muita gente que sonha em ter a casa de veraneio. Sim. A casa de praia. A gente tem vendido muito para pessoas que eu quero me aposentar e quero morar lá, Gabriela. Então, muita gente que senta na minha mesa e fala: poxa, eu deixei de aproveitar e comprar em Balneário. E Balneário passou, porque o que eu ganho não se equipara ao que teve de valorização e de aumento dos imóveis em Balneário na localização que eu desejo. E Meia Praia e Itapema, eu digo, se você não aproveitar esse momento e o que está ocorrendo agora, daqui a pouco você vai ter a mesma questão com o que você teve com Balneário. Por quê? Porque também vai passar. Lá, né, a gente fala que a valorização ela é diferente, porque lá é muito mais dinâmico e as coisas ocorrem muito mais rápido. E Cascavel, a gente sabe que tem uma demanda de habitantes chegando anualmente, é uma cidade hoje que muita gente visa pela qualidade de vida, por ser polo em saúde, educação, polo agro também. Mas o litoral de Santa Catarina é o Brasil todo olhando. É muita gente desejando aquilo. Então, você tem muita mais demanda, né? Muito mais demanda depois, tanto para pessoas querendo comprar de ti, assim como gente querendo ir para morar. Então, por isso que o mercado ele também é muito mais rápido. Porque hoje é muito mais... Eu falo que é um espaço de terra menor, a gente vê a disponibilidade que a gente tem territorial para construir, né? E você tem muito mais construtoras, mas muito mais gente querendo também. Então, para quem também deseja para uso, pensando numa boa localização, pensando numa região muito próspera também, é um excelente momento de se adquirir. Porque só agora a previsão de entrega do pier é para dezembro desse ano com o Hard Rock, a inauguração do Hard Rock Café. Só com a entrega desse pier e a inauguração do Hard Rock a gente já tem outro valor. Você que quer comprar para moradia em Cascavel, aguenta aí que ela tá querendo fugir dessa resposta, mas esse podcast não acaba enquanto ela não falar pra gente o que tá para vir por aí. Gabi, hoje quem quer investir no litoral, sei que tem um produto muito bom em Porto Belo, mas eu queria que você trouxesse, além desse produto, trouxesse, por exemplo, um produto que você fala: Marlon, esse aqui em Itapema é muito bom. E pode falar também do Jardim Molière, que é lá de Porto Belo, que também é uma excelente localização, uma planta diferente. O primeiro empreendimento da Dalo, né, com preço um pouco mais acessível, né, não vou dizer barato, né, mas se for de Dalo, dá até para dizer que mais em conta, mais acessível. Mas o que nós temos hoje de produto? Na região ali de Itapema, ou Itapema Meia Praia, né, e esse produto específico de Porto Belo. Fala assim pra gente: olha, uma pincelada sobre o produto,
Lógico, nós vamos falar de preços médios aqui, porque não dá para Uhum, você falar o preço de uhum. hoje, né, mas mais Sim. ou menos, não precisa ser o mais em conta. Fala mais ou menos uma tabela mediana que você ainda tem disponível e mais ou menos como que essa pessoa consegue começar a investir. Mais ou menos como se fosse um fluxo possível para que ela possa começar a investir. Marlo, hoje na região do Canto da Praia, a gente tem o Maison La Durrée, que foi o nosso último lançamento aí, a gente está trabalhando esse produto faz uns 30 dias, tá? Ele fica mais lá na região do Canto da Praia, perto do restaurante Cabral, ali perto da onde vai ser essa marina, que hoje já existe uma marina ali, tá? É muito do que já é identidade da Dalo, 2 apartamentos por andar, 4 suítes com 3 vagas, 174 metros de área privativa. A entrega dele é para dezembro de 2029. E como que é o fluxo da Dalo? A gente pede um valor, um percentual de entrada, que é 15%, né? A gente pode estar trabalhando um ato, 30, 60, 90 aí, a depender de cada cliente. Nós temos o período da obra para trabalhar as parcelas e balões. E a gente deixa um percentual também para chaves. Então, deixa 15% para chaves, 15% de entrada, o restante é diluído entre parcelas e reforços. O valor médio dele, vamos falar em torno de 3,4, 3.400.000 reais, tá? Isso para os apartamentos tipo, né? Nós temos também as penthouses. Mas é um projeto, enfim, a gente também vai ter rooftop, assim como tem no Paride e no Caterine aqui de Cascavel, com área de lazer, toda a parte de lazer entregue 100% pronta. E aquela região do Canto da Praia é uma região que ela está sendo explorada e desenvolvida posterior à meia praia. Meia Praia hoje é uma região que já está bem consolidada, já tem muitos prédios entregues, inclusive da Dalo. Muitos dos nossos entregues, hoje, desses 27 que eu comentei com vocês, está nessa região. Então, a região do Canto, ela está sendo desbravada depois. Inclusive, temos bastante reserva de mercado ali para aquela região. E ali, assim como foi a Barra Sul de Balneário Camboriú, onde está o Yacht House hoje, aqueles prédios com uma maior imponência, foi o quê? Foi desenvolvido depois. Então, a gente sabe que ali é onde a gente vai ter as infraestruturas com maior tecnologia, aonde vão vir aqui, enfim, os maiores empreendimentos, porque tudo vai se atualizando, tanto de plano diretor, quanto a própria cidade, a infraestrutura. E é onde vai estar a região da marina. E a gente sabe que embarcações, isso tudo tem um custo elevado. Então, isso vai acabar também tendo essa separação de perfil de pessoas, sabe? De quem consome, né, esse produto de um high ticket, digamos assim. Então é onde isso também vai impactar na valorização. Hoje a gente vê essa diferença em Balneário, né, da região norte para a região sul, aonde está ali mais os empreendimentos que foram entregues aí mais recentes em relação ali à parte norte de Balneário. Em Itapema vai ser diferente, a região norte que está sendo hoje desenvolvida. A Dalo tem alguns empreendimentos ali do canto para serem entregues até 2030 e já estão praticamente todos vendidos. O Sweden, que fica mais na parte central, mas fica para cá do estreito, ele vai ter 60 andares. O La Roca com 54, a gente tem Montreux, Le Jardin, esse Jardim Molière, Magnolia e o Ristretto, que entrega esse ano, o Celine, que é o pé na areia da Dalo. Então, imagina esse skyline, até a nossa imagem institucional hoje, todos esses empreendimentos entregues ali. É uma transformação. Na hora que você visualiza tudo isso ali, entregue e a valorização que vai trazer para aquela região. Então, tanto para quem quer usar, é um empreendimento ali em torno de 180 metros da praia, quanto para quem pensa em valorização, eu falo que depois de alargada a faixa de areia, que vai se criar a avenida inspirada na Avenida Atlântica, com a marina lá no canto da praia, hoje a gente sabe já a valorização que tem. Mas a gente da Dalo gosta muito de falar do que já acontece, mas você imagina depois com todas essas obras entregues, você ainda tem, falo que é exponencial, né, o que pode acontecer, enfim, você pode ter ainda maior ganho em cima disso. Não sei se você tem alguma dessas, né, dessas propostas, dessas sugestões aí no seu celular. Se você tiver, é bom até para gente passar alguma coisa de valores. Mas uma coisa que é interessante passar para o cliente. Um dos principais fatores que muita gente procura, por exemplo, a Dalo, é pela segurança da empresa e por um fator muito bacana que é o seguinte: o financiamento é feito 100% com a construtora. Então você não precisa buscar financiamento bancário, a menos que você queira lá no futuro,
um resíduo muito pequeno, mas grande parte dos produtos da Dow são financiados direto com a construtora, tá? E por que que isso é bom para você? Porque nós temos muitos empresários hoje, por exemplo, que estão com a linha de crédito, sei lá, usou a linha de crédito disponível no banco para poder aumentar suas instalações, comprou mais uma máquina lá, se você é do agro, comprou mais algumas máquinas, enfim, mas você consegue fazer esses pagamentos direto com a construtora, né? E você que é do agro, você pode fazer esses pagamentos mediante a plano safra, né? Feito aí pagamento plano safra. Então, se você não quer ter um pagamento mensal, você consegue fazer um pagamento 2 a 3 vezes no ano. Fica bem simples fazer esse tipo de pagamento com a Dalo. Então, por exemplo, nesse de 3.400.000, mais ou menos que ela falou, estamos falando de uma entrada de 500.000, de 500 mil, mais ou Em torno menos. disso, em torno E disso. que pode ser parcelado ainda em 2, 3 vezes, Tá. né? Um ato mais duas, né? Enfim, é muito tranquilo você fazer isso. Então, o que que a gente sempre recomenda, né? Recomenda que você entre em contato conosco. Nós vamos deixar um link aí na bio do nosso Instagram, tem do Huracan Imóveis. Nós vamos deixar também um link aí, se você está vendo pelo YouTube. Clica lá no primeiro link, vai estar na descrição do vídeo. Acha aí a descrição do vídeo, você vai ver lá. No primeiro comentário também nós vamos deixar esse link. Chama alguns especialistas aqui da nossa equipe, que nós vamos estar conseguindo te explicar isso de forma bem tranquila, tá? E lembrando, nada disso é muito amarrado. A gente tem uma certa flexibilidade em adequar na melhor forma de pagamento para você. Fica tranquilo. Você mencionou um que é o Jardim Molière, que eu acho um produto muito interessante, e é como se fosse, né, a porta de entrada para o investidor na Dalo. Exato. Fala um pouquinho mais sobre esse produto, dos valores, como é que está a condição de pagamento dele, tá? Para quem também pensa, não, eu não quero começar a investir num novo local com valor tão expressivo, né? Tem pessoas que têm um perfil não tão arrojado, tem um perfil um pouco mais conservador de investimento, né? Mesmo sendo uma empresa extremamente segura, com tamanha qualidade, com uma liquidez também, sim, a pessoa não quer se dispor de um investimento tão alto numa região nova. Então, a gente tem o Jardim Molière, que inclusive foi a pedido dos nossos clientes investidores para diversificar um pouco do público que eles vão atingir na revenda ou na locação depois também, que é um dalo de 2 suítes com 2 vagas de garagem. Então, ali nós temos a partir hoje de R$ 1.200.000, né? E também, vamos falar aí em torno de 150 mil de entrada, de ato, né? Ato 30, 60. A gente pode trabalhar em até 100 parcelas de 3.500, 4.000, R$ 5.000 por mês. Isso vai impactar nos reforços semestrais, né? Vão dar reforços aí em torno de 40 e poucos mil reais, a depender de qual é o imóvel, qual é a altura, enfim, for adquirir. E os 15% lá para chaves, tá? Esse é um produto que muita gente inicia. Então, eu quero comprar esse, ou porque, eu penso em ter para mim, mas eu não quero algo tão grande, eu não quero algo depois que fique um dinheiro lá parado, mobilizado, que seja muito expressivo. Então, eu prefiro ter algo um pouco, né, menor, e vamos falar em ticket, mas que depois eu possa fazer uma alavancagem com ele. Então, eu posso pegar esse imóvel, revendo, ganho na valorização. Aí as pessoas às vezes me perguntam, e no que eu vou ganhar mais dinheiro? Eu falo que tudo é proporcional, né, gente? Se você adquire hoje, se você pega hoje 3 milhões de reais e você aplica no mercado financeiro, e se você pega 1.200.000 reais e aplica no mercado financeiro, isso também é proporcional ao teu ganho. No mercado imobiliário também. Só que qual que é a diferença do mercado imobiliário hoje? Que no mercado financeiro você precisa dispor desse dinheiro à vista. No mercado imobiliário, não. Você está fazendo uma compra de um imóvel de 1.200.000 reais, que você precisa dar o quê? 150 mil. Então, e que a tua valorização é em cima do valor total da tua compra, e não em cima do valor que você descapitalizou. Ou seja, meu amigo, minha amiga, para você ganhar uma rentabilidade de 10 a 12% na XP, vou falar XP, mas poderia ser em qualquer outra casa, né? No mercado financeiro, para você ganhar em cima de 1.200.000, você tem que aportar 1.200.000. Bem, beleza? Para você ganhar em cima de 1.200.000 no mercado imobiliário, você consegue fazer isso aportando apenas 150 mil, que pode ainda ser 50 mais 50 mais 50 mensal, dividido em 3 vezes 50. Você já está valorizando em cima de 1.200.000 no mercado imobiliário. Porque qual que é a grande diferença? Enquanto no mercado financeiro é em cima do montante total que você investiu, no mercado imobiliário tem a ver com o valor do produto.
Então, essa é a grande mágica, é por isso que tanta gente tem olhado para o mercado imobiliário. E eu nem te indico, se você tem lá 1,5 milhão, quer tirar da XP e comprar à vista, eu reconsideraria que você deixasse lá investido, pega lá 150 mil, continua com uma parte investido, né? Que você vai ter uma velocidade maior no saque, né? Se precisar do dinheiro, você consegue sacar amanhã. E no mercado imobiliário você bota uma pequena fração, mas vai fazendo a alavancagem financeira em cima disso. E você falou uma coisa interessante, Gabi. Por exemplo, no Jardim Molière, você falou, né? É um 2 suítes mais 2 vagas de garagem. Ele é ideal para quem quer esporadicamente levar a família para passear lá, mas que quer deixar ele locado pelo Airbnb também, nesse meio do caminho. E antes que você se pergunte aí, meu camarada, mas como é que eu faço para vender lá na frente? A própria Dalo pode absorver esse produto na troca de outro Dalo. Explica para nós. A depender, né? A depender do que a gente tiver, tanto disponibilidade, é claro, né, Marla? A gente tem muito cuidado de dizer isso porque vai depender do momento. Mas hoje a gente tem muito cliente que ele ganha na valorização, na entrega, a Dalo provavelmente não tenha mais nenhuma unidade desse produto para revender. Então, o que que ele faz? Ele chega, né, se aproxima através do corretor, junto com a gente, fala: olha, eu quero dar esse meu imóvel como parte de pagamento no valor que ele vale, no valor de mercado, né? E eu quero fazer uma nova recompra dentro da Dalo. Então, hoje, o que que a gente fala? E a gente tem um coeficiente que ele tem que comprar no mínimo, né? O dobro daquilo que ele está colocando no negócio, mas o excedente ali a gente trabalha dentro do fluxo também. Isso analisando, né? Cada produto, momento, mas muito cliente já fez essa operação junto com a Dalo, tá? Por exemplo, a pessoa comprou esse de 1,2 milhão hoje, lá na entrega tá valendo 2,5 milhões. Aí você já fica sabendo assim, pela Gabi, olha, tem um lançamento aqui de 5 milhões, mas lá na frente vai estar valendo de entre 8 a 10 milhões. É uma situação que você pode fazer, ou seja, vai criando a bola de neve dentro da empresa, vai fazendo aquilo de uma forma saudável. E uma das coisas que eu fiquei sabendo com a Gabi é que na maioria dos casos, de muitos produtos que quando entregam, antes da entrega já foram vendidos 100%, tem uma fila de espera. Tem pessoas querendo Muita comprar. gente que quer imóvel pronto, né, Marlon? Então, hoje a gente tem a demanda de quem fala: olha, eu quero um produto para usar já, para usar nessa temporada, para mobiliar agora e já usar agora. E aí a Dalo não tem. Isso é uma grande questão para você também que pensa em investimento, gente. Quando você adquire algo de uma empresa que ela tem liquidez e que ela vende praticamente 100% das unidades em planta, porque isso impacta muito na tua revenda. Se você compra algo de uma construtora que no momento da entrega ela ainda tem muita unidade disponível, um cliente final, pensa, ele vai comprar de você, investidor, ou ele vai comprar com a construtora? Ele vai comprar com a construtora, até porque a construtora dá uma condição de parcelamento, de tudo, muito maior do que você. Você vai vender uma unidade para uma pessoa que você nunca viu. A construtora tem todo o departamento jurídico, já tem tudo isso que dá respaldo para ela. Então, a condição que ela faz, eu mencionei para vocês o Molière hoje, a gente tem ali, eu falei em 100 parcelas, eu vou ter que mudar aqui, Marlo, porque é 80 parcelas o Molière, tá? Mas a gente tem ali uma condição de até 80 vezes. Você não vai parcelar em até 80 vezes para uma pessoa que você nunca viu, né? É muito difícil de conseguir fazer essa operação. Então, essa é uma das grandes vantagens quando você compra com uma construtora que tem a liquidez, porque senão lá na frente você tem que esperar ela terminar de vender tudo que ela tem, para daí chegar a tua vez conseguir comercializar isso, tá? Então, assim, tanto se você quiser vender por fora ou fazer uma recompra dentro da própria empresa, essas são possibilidades para ti. Tanto lá, porque a construtora não vai ter, e a gente sabe que tem a demanda pelo pronto, e ela não é pequena, quanto também pensando numa nova operação dentro da própria empresa. A gente tem muito cliente hoje, muito, né, que começaram aí com um apartamento, hoje tem 4, 5 unidades aí, a construtora, tá? Entre unidades prontas, unidades também sendo construídas para entregar. Sabe, nós estamos recebendo aqui notificações, o pessoal está em polvorosa, mandando várias mensagens aqui no nosso WhatsApp. As nossas linhas telefônicas foram derrubadas de tanta ligação que nós recebemos durante Nada o exagerado, podcast. isso não muda nele, gente. Pouco, a gente aumenta um pouquinho, a gente não inventa, a gente aumenta. Mas o que o povo quer saber? Esse novo lançamento que vai vir aí, dá para dar um spoiler de qual é a planta? É de novo um 4 suítes, Gabi? Vai vir um negócio menor?
Fala um pouquinho pra nós aí o que que tá pra chegar. Eu sei que você não pode falar muito, né? Mas dentro da limitação que você tem, dá um spoiler aí daquele que vale a pena da pessoa que ficou até o finalzinho do podcast. Marlon, eu vou me comprometer de uma maneira diferente. Eu Ai, vou meu dizer Deus. que nós já temos, sim, algumas informações a respeito desse novo lançamento, mas eu quero deixar o convite junto aos corretores aqui da Huracan, tá? Que o cliente que está assistindo, que tem interesse, que gostaria de morar dentro de um padrão Dalo em Cascavel, que se aproxime, tá? Através de algum dos consultores, os corretores aqui de vocês, e que tanto eu quanto o Neto a gente se compromete a atender no escritório, apresentar qual que é o nosso padrão e falar um pouco também sobre o que que a gente tem aí de previsão e o que chega no mercado. Então, se você ficou até agora, você vai clicar no link da bio do nosso Instagram ou no link no YouTube, tanto na descrição como no primeiro comentário. Nós vamos agendar um café lá no escritório com a Gabi e com o Neto. E por que lá no escritório? Sentar no lavabo da Dalo, você já vai ter uma noção do que você pode esperar de acabar, porque é um lavabo maravilhoso. Você já pode ter uma noção. Inclusive, muitas coisas que eles fazem no acabamento do prédio, eles colocaram lá dentro. Então você vai ver uma decoração impecável, que geralmente é o que eles fazem na área comum. Você vai ver detalhes nas paredes, você vai ver trabalho feito no gesso. É uma coisa assim primorosa que eles entregam realmente. Então, se você tem interesse em saber mais sobre esse próximo lançamento aqui de Cascavel, clica no link e nós vamos alguém da nossa equipe vai entrar em contato com você para marcar esse café. A gente não pode passar pelo WhatsApp, né? São informações realmente exclusivas e antecipadas que você terá junto com a nossa equipe e o pessoal da Dalo, mas somente através do link. Gabi, nós estamos chegando agora no final do podcast. Era um podcast de 30, 15 minutos, tá com mais de uma hora aqui conversando, mas eu queria que você deixasse um recado aí, fique à vontade. Os microfones estão abertos para você. Faça o agradecimento, fale o que você quiser agora no finalzinho. E eu quero agradecer principalmente a oportunidade. Falo que a gente precisa. Eu sou uma pessoa que gosto muito de honrar as minhas raízes, né, Marlo? E eu estive contigo desde lá do início, né? Os meus primeiros atendimentos, desde a minha chegada aí na parte comercial, tá? Da, da minha vida aí na área comercial de imóveis, né, do mercado imobiliário. Então, eu sou muito grata muitas vezes pela amizade, muito grata também por poder partilhar da tua trajetória, da trajetória da tua família, com tamanha superação, né, uma pessoa que caiu de paraquedas em Cascavel e que foi surpreendido aí por uma doença, né, o Covid, tudo que ocorreu com a Renata. Saiba que eu fico muito feliz da gente hoje poder estar aqui e a gente poder trazer em pauta esse assunto e a gente saber que foi um assunto superado, né? E que hoje gera tanto testemunho, né? Eu falo que a Renata ela é um testemunho vivo, né? De tudo que hoje ela é para aquilo que ela já passou. E você também, pela tua trajetória, por tudo aquilo que você construiu e que você muitas vezes teve que fazer sozinho. Simplesmente foi aprendendo e muitas vezes apanhando, né? Às vezes dando a cara a tapa, às vezes se expondo um pouco demais, e aí aprendendo com aquilo e ressurgindo novamente e fazendo acontecer. Hoje eu sou muito grata, eu falo que todas as pessoas que elas passam pela nossa vida, independente, pode ser a nossa tia que deixou esse ambiente aqui lindo pra gente, que limpou, que organizou, pode ser que seja o gari que organiza e tira o lixo da nossa cidade, ou pode ser um grande empresário, uma pessoa hoje que tenha, né, seja uma pessoa aí de um know-how e que tenha uma representatividade dentro do meio e da sociedade, que teve uma vida, né, com maiores, às vezes, oportunidades e soube aproveitar ou soube fazê-las, né? Mas todo mundo tem alguma coisa para te ensinar. Todo mundo. E uma das principais qualidades que alguém pode ter, aos meus olhos, é a alma de aprendiz. Porque quando você consegue aprender com qualquer pessoa, independente com quem cruza o teu caminho, eu falo que a jornada e a caminhada, ela fica mais prazerosa. Então, se hoje eu posso deixar algo aqui, eu desejo que você que assistiu possa ter aprendido um pouquinho,
né, comigo aqui, com toda a minha trajetória, mas eu espero que algum insight ou que algo que você precisava ouvir que tenha alcançado e que que eu possa contribuir um pouquinho para você. E para você, Marlon, eu te agradeço mesmo, tá? Do fundo do meu coração, com certeza você me ensinou muito e principalmente sobre fé, espiritualidade e também sobre humildade. Então, eu te agradeço por tudo que você já contribuiu e também por estar aqui hoje. Como eu falei lá no início, eu espero que daqui a alguns anos a gente possa pegar alguns takes desse momento e falar, olha como era, né? Olha só, eu cheguei aqui, gente, ele falou, isso aqui eu preciso melhorar. Isso aqui eu também preciso melhorar. Gabi, calma, porque isso aqui a gente, esse bolinho aqui, mas não é igual ao tal. E aí eu falei pra ele, e a gente falou muito sobre isso aqui hoje, né? A gente precisa começar. E aí depois a gente melhora, mas primeiro a gente precisa começar. Senão nunca a gente vai ter a oportunidade de se aprimorar e de poder, né, ter o processo aí de aprimoramento. Obrigada. Gostaria de agradecer a presença da Gabi. É difícil encerrar esse podcast, porque ele está acontecendo muito por sua causa. Eu sou muito grato pela sua vida. A Renata também. Você foi muito importante nas nossas vidas. Num momento muito complicado. Você acreditou na nossa vontade com pouco conhecimento. Então, se a gente chegou até aqui também, foi muito porque você foi uma ferramenta de Deus na nossa vida. Mais uma vez, muito obrigado. Nós amamos a sua vida, da sua família. Você realmente tem um espaço muito grande nas nossas orações, tá bom? Gente, é isso. Fica com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau.